Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje eu vou, como prometido, deixar algumas dicas práticas para as mães que desejam educar as crianças sem criar nelas o hábito de estar diante das telas. Como educar uma criança sem televisão, como educar uma criança sem expor continuamente ela ao computador ou ao smartphone, sem ter que colocar ela para assistir DVDs. Como fazer isso, Karine, e dar conta de todo o serviço que eu tenho? É isso que eu vou responder nesse podcast. E se você deseja também enviar a sua pergunta para que eu possa respondê-la, escreva para o nosso WhatsApp, DDD 47 99661 3296. Você pode também solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão e receber todas as nossas atualizações. Bom, vamos lá. Eu separei aqui 4 dicas, que são coisas que eu uso, tá? E que me vieram à mente quando eu estava preparando esse podcast. Pode ser que ao longo da semana eu lembre de outras coisas. Então, quando eu lembrar coisas novas, vocês sabem que eu vou postar nas nossas redes sociais. Mas vou compartilhar com vocês, então, 4 coisas que funcionam muito bem na minha casa. Aqui em casa nós não temos televisão, então o Ben não assiste TV. No dia a dia dele, ele não assiste TV. Obviamente, quando eu vou a um restaurante, quando eu vou ao shopping, ele vê a tela da televisão com alguma coisa que está passando nesses lugares. Eu não coloco uma venda no olho do meu filho quando ele sai na rua. Não que a gente não desejaria em alguns momentos, né? Que a criança não visse algumas coisas. Mas não tem como. A gente tem que admitir que a gente vive num mundo em que a criança, em algum momento, vai ver algo que está fora do nosso controle, impedir que ela veja. Então, o ideal é o quê? É que a nossa casa seja o lugar onde ela está absolutamente segura. Por isso, já desde antes de ter o Ben, nós decidimos que não teríamos TV em casa. Nós queríamos que o ambiente da nossa casa fosse um ambiente mais rico e entendemos que a televisão muitas vezes rouba muito das experiências ricas que podemos ter em família. Então, ele não tem essa exposição, ele também não fica usando computadores, celulares, mas ele já tem mais de 2 anos e eu faço uma aproximação dele gradual e muito consciente daquilo que ele pode vir a usar no smartphone, por exemplo, que é uma coisa que eu carrego comigo. Eu tenho que fazer aqui uma observação também. Eu trabalho pela internet, eu sou psicóloga, mas trabalho apenas com atendimento online. Então, eu gravo vídeos, posto vídeos, edito vídeos, atendo meus pacientes pela internet e o meu filho sabe que esse é o meu trabalho. Então, quando eu uso o computador, quando eu uso o celular, o smartphone, ele sabe que eu estou trabalhando. Inclusive, na maior parte do tempo que eu estou usando, na cabeça dele eu estou atendendo pessoas. E às vezes ele pega algum objeto e finge que está usando como se fosse o meu computador e fala que ele está atendendo. Ele costuma fazer isso com uma calculadora. Pega a calculadora assim, como ela tem teclas e tem o visorzinho, ele diz que vai atender também e fica usando a calculadora, falando com a calculadora. Então, aqui em casa nós temos esse detalhe. O meu esposo é da área de informática, é da área de desenvolvimento, trabalha também pela internet. Então, nós temos o desafio de, como pessoas que trabalham pela internet, como pessoas que trabalham com tecnologia, educar uma criança sem criar nela maus hábitos em relação à tecnologia. E, curiosamente, o Ben, das crianças com quem eu convivo, é uma das crianças, talvez é a criança que menos tem acesso à tecnologia, apesar de trabalharmos com isso. Então, estou falando isso para você porque eu sei que algumas pessoas podem me ouvir e falar assim, Karine, mas é impossível na minha casa isso funcionar porque eu preciso responder meus clientes pelo WhatsApp. Eu preciso estar com isso o tempo inteiro na mão. Eu vou dizer para você, eu também. Eu ando com o celular o tempo todo. Meu marido também. E o Ben vê a gente o tempo inteiro quando estamos trabalhando usando tecnologias, ou gravando, ou editando. E dá certo, tá bom? E tem funcionado muito bem o nosso trabalho para mantê-lo distante do uso desses aparelhos dentro do que nós consideramos ser saudável. Ele terá um momento de aprender a usar
ele mesmo, mas não é o momento agora, que ele é ainda uma criança pequena. Quais são, então, as 4 estratégias que você usa, Karine? Já que você me convenceu que mesmo na casa de programador, mesmo numa casa em que as pessoas trabalham com tecnologia, isso é possível. Então, vamos lá. A primeira estratégia que eu usei é ter criado no Ben amor pelos livros, desde que ele nasceu. É muito livro. Muito livro, não estou dizendo assim que é um exagero de livros, que eu gasto dinheiro com livros, não. Eu exponho ele a muitos livros, então continuamente eu dou livros para ele, tá? Então ele tem ali os livrinhos dele e ele tá o tempo inteiro tendo acesso a eles, os livros ficam ao alcance dele, ele pode ir lá sozinho e pegar. Desde que ele nasceu, ele tem esses livros ao alcance dele continuamente. E com isso ele desenvolveu uma paixão pelos livros, então ele às vezes entra no quarto dele e sozinho vai lá, pega um livro, e eu ouço que já está silêncio por muito tempo, aí a gente já fica preocupada, né? Mãe, quando ouve silêncio por muito tempo, se preocupa. E aí eu vou lá ver, ele tá assim, com 5 livros por perto, abertos, e olhando as imagens de um deles. E ele olha fixamente cada detalhe. Às vezes ele percebe coisas que eu falo assim, eu deveria mandar uma mensagem para o ilustrador, porque o Ben está identificando as falhas aqui dessa ilustração. Ele percebe detalhes ali e comenta cada um dos detalhes da imagem. Ele gasta tempo olhando isso. Ele ainda não sabe ler, mas às vezes ele se arrisca a falar o que está escrito. Então ele vai passando o dedo e vai contando a história como se estivesse lendo. Então, criar paixão pelos livros é uma coisa que ajuda muito. Quando o adolescente tem paixão pela leitura, ele vai gastar mais tempo com livro do que com redes sociais. Quando o adulto tem paixão pela leitura, nas horas vagas ele vai estar lendo, não vai estar assistindo. Então, quando você tem uma criança que desenvolve a paixão pela leitura, você, por toda a vida, provê a ela um hábito que vai estar em lugar de um outro hábito que incluiria o uso da tecnologia, das grandes e pequenas telas. Outra coisa que eu costumo usar é atividades de desenho, pintura. Então, o Ben tem acesso aos giz dele, a material para colorir, e ele pode fazer isso. Claro, o acesso dele não é tão livre assim a ponto dele poder pegar a qualquer momento e sair riscando as coisas da casa, tá, gente? Ele tem acesso no sentido de que, se ele me pedir agora, está ali ao alcance da minha mão, não da mãozinha dele, porque eu sei que giz é o tipo de coisa, e caneta é o tipo de coisa que criança não pode ter tanto acesso assim livre, porque acaba aprontando. Então, ele tem esse acesso fácil, no sentido de que eu estou sempre fornecendo esse tipo de material para ele, e ele fica ali também pintando, desenhando, fazendo as atividades, que inclusive muitas delas eu tenho compartilhado com vocês e podem ser baixadas lá no portal Pequenina Luz. Então, esse é o segundo ponto que eu botei aqui como uma dica prática. Quando ele está ali com os livros, quando ele está ali com as atividades, eu ganho bastante tempo. Às vezes é assim que eu faço o almoço. Ele está ali com essas coisas e eu estou lá fazendo meu almoço tranquilamente. Outra coisa que ele gosta muito é de ajudar em casa. Então, eu coloco ele para me ajudar também. Às vezes, dou um alho na mão dele para ele ficar ali tentando descascar. Eu descasco 1, 2, 3 cabeças de alho, ele ainda está no primeiro dente. Mas está ali comigo. Quando eu vou fazer alguma coisa que ele pode ajudar, eu deixo ele colocar alguns ingredientes. Então, eu envolvo ele nas atividades de forma que, ao invés de ele ficar demandando a minha atenção, ele está ali aprendendo alguma coisa útil comigo, aprendendo também, inclusive, a servir, a ser um ajudante no lar. Ele gosta de limpar as coisas, ele gosta de arrumar as coisas, ele gosta de ser útil. Então, se, por exemplo, eu estou botando roupa para lavar e eu pedi para ele buscar a roupa suja dele lá no banheiro dele, ele vai lá no banheiro e vai buscar as roupas e vai trazer para mim. Então, quando eu ensino meu filho a ser um ajudante, eu não preciso ficar o tempo inteiro querendo que o meu filho fique longe de mim para eu conseguir fazer as minhas coisas. Eu gasto um tempinho no início ensinando e depois ele passa a facilitar o meu trabalho. E isso é muito importante de fazermos desde cedo.
Não só para conseguirmos fazer as nossas coisas, mas também para criar na criança o hábito do serviço. E o quarto ponto aqui que eu coloquei são os brinquedos desafiadores. Então, a gente às vezes compra, ou a criança ganha uns brinquedos que brincam sozinhos, né? Que eu sou absolutamente contra esses brinquedos que fazem tudo sozinho. Você liga e o brinquedo sai fazendo tudo, sai andando sozinho, e a criança fica só vendo o brinquedo brincar. Eu sou a favor de brinquedos desafiadores. Então, eu gosto de brinquedo que a criança vai ter que ficar ali quebrando a cabeça, inventando ou tentando descobrir uma forma de solucionar um determinado problema que o brinquedo propõe. Esse tipo de brinquedo demanda tempo da criança. E com isso a criança acaba ficando ali, ela está desenvolvendo a cognição, ela está desenvolvendo habilidades intelectuais, ao mesmo tempo que você está fazendo as suas atividades. Essas são então as minhas 4 dicas: livros, atividades como desenho e pintura, os brinquedos desafiadores e educativos, e ensinar as crianças a ajudarem você nas atividades, ao invés de afastá-las nesse momento. Desta maneira, eu tenho conseguido educar o Ben sem as telas, sem uma exposição contínua. Às vezes ele recebe algum vídeo, alguém manda um videozinho, grava um videozinho falando com ele, nós moramos longe dos nossos parentes, então às vezes ele faz uma chamada de vídeo com a avó, que mora a 2.000 quilômetros ou mais que isso, eu creio, e nunca viu ele pessoalmente, ele nunca a viu pessoalmente, então é o único contato que ele tem com ela. Eu permito que ele fale pela chamada de vídeo. Esse final de semana, por exemplo, um pastor amigo nosso enviou para ele um vídeo de um concerto que ele havia assistido, e era um concerto de violinos. E aí o Ben é apaixonado por violino e ele mandou um videozinho de 1 minuto e meio para o Ben. E aí eu mostrei o videozinho de 1 minuto e meio para ele. Então ele tem acesso agora, depois dos 2 anos, a algumas coisas dessa forma, dessa maneira, mas é um acesso extremamente restrito, controlado por mim e pelo pai, de modo que a gente saiba exatamente quanto tempo e o que ele está vendo. É muito importante que a gente tenha essa consciência. E como eu já falei no podcast anterior, existem alguns prejuízos que a criança pode levar para o resto da vida dela se nós não cuidarmos com essa exposição. Então, eu espero que essas dicas ajudem você. Funciona muito bem na nossa casa. O Ben é uma criança muito educada, sociável. Claro que dá trabalho fazer isso, educar a criança para ser ajudadora, educar a criança para ficar ali lendo seus livros quietinha ou vendo as figuras, no caso dele que ainda não lê. Mas é um tempo que a gente gasta hoje para amanhã ganhar esse tempo e também para a própria criança ter um desenvolvimento intelectual, moral, social mais adequado. Eu fico por aqui, espero que você goste dessas dicas, aplique essas dicas e veja os benefícios dela no dia a dia. E nos vemos num próximo podcast.